tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É com alegria imensa que nós nos reencontramos mais uma vez aqui no nosso Trocando Ideias, abraçando você de todo o Brasil, participando conosco, construindo conosco essa televisão que dia após dia deseja com tanta sinceridade e contando muito com você, cumprirmos a nossa missão. Todos os dias a pregação do Evangelho em nossas mãos, que é preciso acontecer com criatividade. Por isso o Trocando Ideias tem sido um momento e tanto para que sejamos evangelizados, porque a evangelização também é aprofundamento da nossa fé. É vivência do nosso dia a dia, e aqui no Trocando Ideias nós temos tido a oportunidade que isso aconteça na vida de cada um de nós, através da sua pergunta, através da pergunta de tantas pessoas que nos enviam corajosamente as suas situações, e todos nós temos sido assim, muito assim, iluminados e construídos com a sinceridade das pessoas que participam conosco. Desde já, você que sempre participa, que nos acompanha e que vai estar especialmente no programa de hoje conosco. Vamos anotando todos os nossos endereços. Você pode e deve participar sempre. A sua carta chega para nós aqui no Trocando Ideias, no nosso endereço, TV Canção Nova, programa Trocando Ideias, Caixa Postal 57, Cachoeira Paulista, São Paulo. O nosso CEP é o 12.630, dígitos 000. Esse é o nosso endereço. Para que você possa falar com a nossa equipe, o que é sempre um imenso prazer para nós, o telefone é o 012-560-2000. 012-560-2000. O número do nosso fax é o 012-561-2074, 012-561-2074. E o nosso e-mail, Trocando Ideias tem o seu próprio e-mail, é trocando.ideias@cançãonova.org.br. Vamos mais uma vez, trocando.ideias@cançãonova.org.br. Sempre nós solicitamos que você se identifique. Aliás, é uma condição para a sua participação. Você se identifica, seu nome completo, a cidade e o seu estado, e quando houver uma solicitação da sua parte, ou mesmo quando for uma escolha da nossa parte, nós não iremos divulgar o seu nome nem mesmo a sua cidade, mas traremos a sua pergunta, tá ok? Vamos lá então, cumprimentando os nossos amigos. Luzia, Santiago, como é que tá a vida, querida? Na luta. Precisa, né? Continuar sempre. Ânimo é a palavra que nós precisamos mais falar para nós mesmos e para os outros, porque a força de Deus nos empurra até mesmo quando nós não queremos ir em frente. Perfeito. Graças a Deus. É fruto da presença de Deus em nós. Não é isso, Lu? Obrigado, seja muito bem-vindo. Padre Jonas, tudo bem? Muito satisfeito por estar de volta, né? A gente na Canção Nova sempre tem coisas bem diversificadas para serem feitas, todas elas muito necessárias. Então, de quando em quando eu acabo me ausentando, mas estou de novo aqui com muita alegria para aprender com você, trocando ideias. Ok, nós já começamos a responder a sua pergunta. Luzia, eu vou começar com você, com uma pergunta que veio do estado de São Paulo. A pessoa pede para não ser identificada. Atenção, Lu. É uma mulher, ela tem 25 anos e tem 3 filhos. Mas acontece que a família do meu marido se mete muito na nossa vida. E por qualquer coisa, eles costumam ficar de mal, deixando de falar comigo. Isso está afetando o nosso casamento. Pergunta, o que é que eu devo fazer para solucionar esta situação? Então, o que eu digo para você é que o problema ou a situação é muito mais simples do que você pensa. Quer ver só? Quando nós nos casamos, nós não casamos com aquela pessoa que nós amamos. Eu digo para você, quando nós nos casamos com a família daquele que nós amamos, ou daquela, se for homem, que ama. Porque não tem como você não conviver, não ter contato, não estar ali envolvido ou envolvida com os familiares. É algo que até todo namorado, todo casal de noivo tem que saber,
que quando se casa, não casa só com a pessoa amada, casa também com a sua família. Outra coisa, eu penso que os problemas de família, principalmente do outro lado, da família do marido ou da esposa, nós temos que tratar assim com muita naturalidade, porque conflitos, tensões, às vezes é uma palavra que foi mal interpretada, um olhar, tudo isso faz com que de um lado ou do outro se crie tensões. Isso é normal. Agora, você não pode levar muito de cheio a sua parte da sua sensibilidade, os seus sentimentos. Você tem que tratar com naturalidade. Aconteceu isso? Houve essa dificuldade, houve outras que os parentes dele vêm muito e envolvem muito com os problemas de vocês? Você tem que ser madura, porque você casou com um homem que a sua família é muito apegada a ele. Agora, é claro, você não vai ficar dando troco. Se vira a cara para você, você vai virar a cara. Você vai vencer o mal com o bem. Você vai fazer como se não acontecesse nada. E redobrar em atenção, em amor, em carinho. Até penso muito, nós não podemos ter aquilo assim, eu me casei, é o meu casamento aqui, a família do outro lado. Porque não dá certo. As partes estão intimamente ligadas. Agora, você vai ter que conviver com os conflitos e buscar maturidade para não se envolver demais e nem se ferir demais. Aos poucos, você mesmo vai encaixando com a família dele. Não sei, Ricardo ou Padre Jonas, se gostaria de complementar. Não, você respondeu muito bem. Eu apenas trago um exemplo. Um grande amigo nosso aqui da Canção Nova, que nós conhecemos bem, né? Ele é empresário, ele está numa tarefa dificílima, ele me disse, que é justamente fazer a fusão de duas empresas. Ele foi encarregado disso e disse, é uma coisa dificílima, mas precisa ser feita essa fusão dessas duas empresas. Olha, na verdade, quando a gente se casa, o que acontece é a fusão de duas famílias. Né? Tão duro como a fusão de duas empresas. É preciso muito tato, muito tempo, muito vai, muito vem, e é uma ilusão, é uma ingenuidade pensar assim, bom, agora é aqui a minha família, eu, meu marido, ou minha mulher e meus filhos e tal, e os outros não se intrometam. É impossível. Porque casamento é a fusão de duas famílias tão diferentes, tão problemáticas, porque todos nós temos problemas, então essa fusão é difícil, mas nós temos que entrar nessa aventura. E que, na verdade, é lindo, porque é Deus quem faz a fusão de famílias, porque Deus é diverso na unidade. Né? Em Deus há diversidade de pessoas, né? Mas Ele se torna um. Deus quer que as nossas diversidades se fundam numa única família. É uma aventura, não tem por onde. E acredito assim também que as coisas se resolvam muito pelo diálogo do casal. Às vezes é o marido que vai com um jeitinho, explica, ou conversa, ou age e reage daquela maneira que é a mais propícia. Outro momento é a esposa que entra com a sabedoria. Tudo tem que ter sabedoria e tudo tem que ter oração. Porque senão nós vamos num relacionamento aos trancos e barrancos e não somos inspirados por Deus nos nossos atos, nos nossos relacionamentos, nas nossas respostas. Eu convido você que você seja uma mulher de muita oração, buscando a sabedoria do alto. E acredito que com seu marido você consegue contornar as coisas até sem ferir a sua sogra ou os parentes dele. Vamos atender agora o estado de Minas Gerais, o Francisco de Camanducaia. Padre Jonas, o Francisco, ele tem uma pergunta muito interessante. Ele gostaria de ter uma explicação. Ele quer saber por que nós somente encontramos santos do Novo Testamento e não santos do Antigo Testamento, como por exemplo São Moisés, Santa Esther e assim por diante. Por qual razão, Padre Jonas? Sim, porque a igreja começa a partir de Pentecostes. Foi quando Jesus veio, foi quando Jesus reuniu os seus apóstolos, foi quando Jesus derramou o seu Espírito Santo sobre os apóstolos, os discípulos, aí que começou a igreja. Né? Então veja, sacramentos, por exemplo, nós não temos no Antigo Testamento. Batismo, crisma, confissão, Eucaristia,
unção dos enfermos, nós não temos no Antigo Testamento. Essas são coisas da igreja, portanto, são coisas do Novo Testamento. Os santos também, claro que Moisés, Elias, cada um dos profetas, né, até João Batista, são todos santos, muito santos, mas eles não têm essa nomenclatura de santo, porque a igreja começa a partir do Novo Testamento. E São João Batista é interessantíssimo, né? Ele é o que faz a ligação. Ele está entre o Antigo e o Novo. Ele é o último dos profetas no Antigo Testamento. Ele é o primeiro dos profetas no Novo Testamento. Por isso que nós o chamamos de São João Batista. Ele faz a passagem. A razão é essa. Porque santo, sacramentos, liturgia, né, celebração de Eucaristia, são todas coisas do Novo Testamento, coisas da igreja, coisas da igreja. Agora, o grande povo de Israel tinha outra nomenclatura, embora na verdade eles sejam santos, e como são santos, como nós devemos olhar para o exemplo deles, nós podemos também até mesmo pedir a intercessão deles. Podemos, por que não? Por que não pedir a intercessão de Elias ou de Isaías, né, de um desses grandes vultos do Antigo Testamento, Davi, por exemplo, quanto eles nos podem auxiliar, porque eles estão no céu e intercedem por nós que somos da igreja. Vamos atender agora a resposta do Mato Grosso. Nós estávamos em São Paulo, você viu, fomos para Minas Gerais, vamos ao Mato Grosso agora, atender a Eliane. A Eliane mora na cidade que chama-se Lucas do Rio Verde. Luzia Santiago, a história é a seguinte: a Eliane tem 34 anos e é muito feliz. Tem duas filhas, que ela diz aqui que ama muito. Ela é mãe solteira, Luzia. E ela conta que por mais que tente e acredite nos relacionamentos, ela nunca tem se dado bem. O que ela pergunta, Lu? Ela pergunta se será sempre difícil assim encontrar a pessoa certa e o que ela tem que fazer. Então, aí nesse momento, a palavra relacionamento enfatizou aqui para mim, enquanto o Ricardo lia a sua pergunta. Nesse caso, querida, eu penso que você não precisa cair qualquer assim expectativa de encontrar um relacionamento que dê certo. O que você precisa encontrar é o homem certo, a pessoa certa, a pessoa que você vai amar para ser feliz, para fazê-lo feliz até chegar a um matrimônio. Porque fica difícil você ficar fazendo tentativas, ainda mais que você é uma mãe de 2 filhas, mãe solteira, já é madura, já passou por muito sofrimento, por muitas provas. Para você encontrar a pessoa certa, o homem que você vai amar, você vai precisar querer buscar além do que um relacionamento, não é mesmo, Padre Jonas? Exatamente. Porque um relacionamento, ele pode durar com o tempo, mas quando a pessoa amada chega na nossa vida, a pessoa certa, se acerta os relacionamentos. Porque é interessante, Luzia, talvez essa nossa amiga que está fazendo a pergunta não caiu na conta que talvez você tenha uma autoestima muito baixa. Até pelo fato de você já estar com essa idade, pelo fato de você já ter 2 filhas, pelo fato de você ser mãe solteira, você está com a sua parte afetiva muito baixa. Como é que eu disse agora? Autoestima. Autoestima. Né? Você não se estima. Né? Você, inclusive, não se gosta. Não se valoriza. Você não se gosta, como diz na gíria, errado em português, mas diz muito, você não se gosta. E pelo fato de você não se gostar, as pessoas acabam também não te gostando. Não é? Tá certo. Então você vive aí, talvez buscando aventuras em relacionamentos, tentando relacionamentos, mas enquanto que você precisa curar é a sua autoestima. Né? Nesse sentido, eu sou de Deus, eu sou filha de Deus. Aconteceram coisas na minha vida que foram dolorosas, tanto assim que eu sou mãe solteira, eu passei por decepções, etc. Né? Mas eu sou filha de Deus, eu quero ser feliz, eu posso ser feliz, eu posso fazer alguém feliz.
né? Busque justamente em Deus levantar a sua autoestima, porque provavelmente até você está afastando pessoas que possam amar você, né, com a sua falta de autoestima. E essa frase, né, essa expressão, por mais que eu tente nos relacionamentos, Sim. não é questão de tentativa, é questão de expectativa. Se você tem um desejo de entrar por um matrimônio que vai trazer a sua felicidade, a felicidade das suas filhas, a felicidade da pessoa amada, então a sua atitude tem que ser de expectativa e nem de tentativa. Porque a tentativa sai de uma frustração e entra em outra. Exato. Ainda mais nos tempos que nós estamos, Perfeito. que geralmente os homens, não estou aqui falando mal dos homens, vocês me desculpem, mas já tem dificuldade de acolher um relacionamento sério, que leve a algo a mais, por todo o descrédito que o mundo, a sociedade, a mentalidade atual da sociedade tem de casamento. Então já é difícil. Agora, se você vai de relacionamento em relacionamento, isso é muito mais tortuoso para você. Você precisa, como o Padre Jonas falou, se valorizar, não ficar por aí saindo com qualquer pessoa, tentando toda hora, mas numa expectativa, e entregar para Deus essa expectativa. Se o Senhor, e é claro que Ele deve ter planos para você de matrimônio, porque senão você não teria 2 filhas, né? Você precisa entregar esse desejo. A palavra de Deus diz: entrega os seus desejos ao Senhor e espere nele, e Ele atenderá. É um salmo. E se nós agimos assim, nós vemos os planos de Deus realizados na nossa vida, mesmo que demore. Mas os planos acontecem. Agora, a expectativa precisa haver, positiva, com esperança, mas nunca tentativas, porque a tentativa leva à frustração. Um desgaste imenso, né, Luzia? E você Desgaste trouxe a palavra afetivo, certa, viu, doloroso. Luzia? Você trouxe a palavra de Deus certa, não é? Entrega os teus desejos ao Senhor, não é? Entrega os teus desejos ao Senhor. Apresenta os teus desejos ao Senhor. Confia nele, né? Espera e Ele te atenderá. Espera nele e Ele agirá. Mais do que atenderá, Ele agirá. Então, apresente os seus desejos ao Senhor. É o que a Luzia disse, fique na expectativa e não nas tentativas. Não fique fazendo tentativas, não. Mas apresente ao Senhor o seu desejo. Apresente ao Senhor a sua necessidade de você se casar. Confia nele, espera nele e Ele agirá. Não fique mais em tentativas, mas em expectativa. Próxima pergunta, o assunto é casamento entre primos. Padre Jonas vai nos responder. Padre Jonas, a pessoa pede para não ser identificada. A pergunta vem do Espírito Santo. Casamento entre primos, Padre Jonas. Esses casamentos podem causar influência espiritual? Não, espiritual não. Agora, causa uma forte influência biológica e psicológica. E talvez a pessoa então pense que isso aí seja um problema espiritual. Não, é biológico e é psicológico, porque veja, nós passamos uns para os outros, o pai passa para os filhos, a mãe passa para os filhos, todos os seus genes. Todos os seus genes. Então, na verdade, nós recebemos dos nossos antepassados, do nosso pai, da nossa mãe, todos os genes. Então, veja, se ao casamento entre primos, eles são muito próximos, recebem a carga desse lado, mas são cargas muito semelhantes, porque quando você se casa com uma pessoa bem desconhecida, que não é parente, então são cargas genéticas bem distintas, mas se há casamento entre primos, são cargas genéticas muito próximas, portanto, as doenças são semelhantes, os problemas são semelhantes. Daí, toda influência biológica, a pessoa pode contrair doenças e com muita frequência adquire doenças hereditárias. Como também existe uma hereditariedade psíquica de coisas psicológicas. Então, como são 2 ramos muito próximos, muito mais facilmente se juntam
esses genes de um lado ou do outro e resulta num dos filhos justamente as consequências. Porque as coisas acontecem quando se juntam, por exemplo, a doença desse ramo e desse ramo no mesmo gene. Então resulta nesse filho. Psicologicamente é a mesma coisa. Vem de um lado e vem do outro, quando se encontram, resulta no filho essa influência. É uma questão biológica. Então, não se trata de influência psicológica. As pessoas, influência espiritual, as pessoas pensam que até é espiritual. Não, não é espiritual, não. É biológico mesmo, é psíquico mesmo. É por isso que a igreja recomenda que não haja casamento entre primos, porque biologicamente é totalmente desaconselhado. Totalmente desaconselhado. Tanto assim que para haver casamento entre primos é preciso uma licença especial da igreja. Especial da igreja. Por quê? Porque a igreja tenta evitar ao máximo. E por que que a igreja evita? Porque é um risco biológico e é um risco psicológico que se está correndo. Não quer dizer que vai acontecer, mas há muito mais probabilidade de acontecer problemas biológicos, portanto de saúde, físicos, como problemas psicológicos. Para que a gente vai arriscar? Nós já precisamos fazer o nosso intervalo. Antes dele, eu quero mostrar para você que o nosso boleto bancário ele melhorou e muito. Você, especialmente, que é nosso sócio comprometido e que vai tornar-se um sócio comprometido conosco, toda a atenção. Que o boleto bancário ele mudou e mudou para melhor. Você está vendo agora que ele está no nome do Bradesco e com informações importantíssimas para você que recebe. Como, por exemplo, você já está lendo aí junto comigo, onde está escrito: atenção, este título pode ser pago em qualquer banco e em qualquer data. Logo embaixo você vai ler juntinho comigo. Vamos vendo aqui. Está escrito: senhor Caixa, não receber doação menor do que R$10. Doações acima deste valor são permitidas. Por quê? Porque não está mais impresso no boleto bancário aquele valor mínimo de R$10. Ele continua sendo sempre com valor mínimo de R$10. Apenas não está impresso, mas já tem a observação aí para o caixa, quando ele lhe atender em qualquer agência bancária. E mais, no boleto bancário tem mais um recado para você que lhe é de fundamental importância. É o último, que diz assim: prezado sócio, queira conferir se a autenticação mecânica confere com o valor doado. São informações que estão agora constando no nosso boleto bancário, justamente para funcionar cada vez mais e melhor esta sociedade. Você que é sócio comprometido, recebe agora o seu boleto bancário com estas informações. Mudamos e mudamos para melhor, graças a Deus. Para que você se torne um sócio comprometido conosco, basta entrar em contato conosco. Os nossos endereços, daqui a pouquinho eu vou trazê-los todos eles novamente, e você envia o seu nome completo, o seu endereço completo, não esqueça do CEP. E se você tem telefone, o telefone também e a data do seu nascimento. Você vai receber todos os meses um boleto bancário como este. Junto a ele vai uma carta do padre Jonas Habib e você vai se dirigir a qualquer agência bancária enviando a sua doação no valor mínimo de R$10. A partir deste valor, outros valores, como você já compreendeu, podem ser acrescidos. Essa sua doação vai diretamente para o pagamento da nossa geradora de televisão, quando mês a mês estamos com você nesta empreitada de muita fé. Vamos ao nosso intervalo e já já nós continuamos trocando ideias com você. Eu quero abraçar os nossos amigos do Nordeste, especialmente você da Paraíba. Atenção, está chegando perguntas aí da Paraíba. Voltamos já já. Continuamos com você no nosso Trocando Ideias e eu já falei a você da Paraíba. Atenção, nós vamos atender a um fax que nos chegou da Paraíba. A pessoa pede para não ser identificada, que é uma garantia a mais para você participar conosco com muita tranquilidade. A Luzia vai responder a esse fax. Lu, então atenção, por favor, querida. É um rapaz, ele conta: sou vocacionado à vida sacerdotal celibatária, porém, uma colega de aula protestante
diz que me ama e vive mandando bilhetes perfumados com versículos dos Cânticos de Salomão. Entre nós só existe um amor fraterno, mas me forçam a aceitar que isso é providência divina e que se eu fugir, Deus me castigará com a morte. Até oram para que isso aconteça. Perguntas, Luzia? Essas pessoas estão fazendo certo? Segunda pergunta: e o que fazer para não magoar nem a ninguém e nem o meu desejo do sacerdócio? Vamos lá, né? Vamos ver. Vamos lá, Luzia. Tenho certeza que você mesmo já tem as respostas, mas vamos ajudar. Você dá uma força, né, Lu? É, claro. Então, eu começo dizendo que, graças a Deus, que o Cântico de Salomão é uma inspiração mesmo para uma vida a dois, porque é o próprio Espírito Santo que inspirou o Cântico dos Cânticos. Só que não é certo usar a palavra de Deus para convencer a outra pessoa. E eu digo até isso para muitos casais de namorados, eu agora aqui vou abranger, viu, Ricardo? Legal. Que pode ajudar até muita gente, porque nós temos circunstâncias em grupos de oração, em grupos de jovens, em situações dentro de comunidades, que alguém tem a revelação lá e tira uma palavra de Deus, um texto da palavra de Deus, a respeito de uma outra pessoa que está gostando. E quer levar o texto da palavra de Deus, a Bíblia, como confirmação e até assim uma certa pressão para outra pessoa conscientizar que ela também precisa amar como esta primeira está amando. Então isso é um risco, é um perigo, não tem nada a ver. É claro que a palavra de Deus muitas vezes vem confirmar mesmo um desejo, uma vontade de Deus. Mas nós não podemos usar da palavra de Deus para fazer aquilo que a gente quer e convencer o outro que a minha vontade é a vontade de Deus. Veja bem, você diz que tem um desejo e sente a vocação ao sacerdócio, graças a Deus, e que você tem uma amizade profunda com essa moça. Eu acredito que você já deve ter conversado com ela, pelo que você fala no seu fax, você já deve ter tido conversa com ela. Agora, se ela não entende, se ela não compreendeu, e se você também não sentiu nada de afetos com relação a essa moça e continua firme no seu chamado à vocação sacerdotal, a melhor coisa que você tem que fazer é continuar amigo dela, mas tomar distância. Porque isso não está edificando você e nem está edificando a outra pessoa. A melhor coisa é tomar distância. Você não vai ficar inimigo dessa moça ou vai deixar de falar com ela. Mas se você não sente nada e continua mais firme ainda no seu sacerdócio, é bom que você tenha um certo afastamento. Eu penso que vai ser muito bom para você. E outra coisa também, questões de orações, questões das pessoas dizerem que você vai morrer se você não obedecer a palavra, olha, fica sossegado. Fica sossegado que não tem nada a ver. Isso aí pode ser até uma ameaça espiritual, assim, para causar medo. Essas pressões espirituais são tremendas, né? As pessoas nunca deviam fazer pressões espirituais desse jeito. Isso está totalmente errado. Totalmente errado, porque a vontade de Deus... Nem Deus nos força. Exato. Ele nos criou com uma liberdade para nós decidirmos. Até dizem, né, que a única coisa que a gente escolhe na vida é a pessoa que a gente vai casar. Exato. Ainda mais se você se sente chamado ao sacerdócio, você nunca vai escolher ninguém. Mas a única liberdade, a única escolha que nós fazemos, das escolhas mesmo para valer, é quando nós vamos escolher o nosso cônjuge. Se no seu caso você está decidida a ser sacerdote, nem é o seu caso. Sim, você tem toda a liberdade, né, de escolher o sacerdócio. Não são as pessoas que vão forçar você com versículos bíblicos e dizer que você vai morrer se não aceder à palavra de Deus. Eu acho que você fica tranquilo, acho que a melhor postura é isso, nem ficar com raiva dessas pessoas, ter caridade.
desculpe, mas aí é questão de ter muita caridade e ficar na sua, graças a Deus. Obrigado, Luzia. Obrigado a você por participar. Vamos dar uma colher de chá especial agora para a Avenina. A Avenina é de Lagoa Grande, em Minas Gerais. Entrou em contato conosco agora mesmo por causa de um trabalho na escola. Olha só, Padre Jonas, vai ajudar a Avenina no trabalho de escola, hein? São duas perguntas. Ela está contando aqui que o professor, ele faz um comentário que o professor de História não fala muito bem da Igreja Católica. Infelizmente é uma coisa que acontece bastante nas escolas hoje em dia, né, Padre Jonas? E ela está pedindo que o Padre Jonas diferencie os padres dos tempos do descobrimento do Brasil e os dos tempos de hoje. Essa é uma questão. E uma outra que ela comenta, a Avenina, Padre Jonas, que o professor diz que no Brasil existem apenas 20% de católicos. Ele quer saber se isso de fato é verdade. Ele diz também que a Bíblia foi escrita por homens. E ela pergunta também se existe algo na Bíblia que identifique a renovação carismática católica. Então vamos do fim para o começo. Então, primeiro que o seu professor está totalmente enganado. É só olhar o último censo. Você se lembra, faz pouco tempo, que pessoas passaram de casa em casa, até com aquela plancheta, fazendo perguntas, e uma das perguntas era justamente da religião da pessoa. O último censo mostrou que nós temos 123 milhões de católicos. A pena é que nem todos esses católicos são praticantes, é a grande pena mesmo, né? Mas não é verdade, né? O seu professor está totalmente enganado, ele está contra os dados estatísticos. 123 milhões de católicos sobre 160 milhões de habitantes, isso não quer dizer 20%, é bem ao contrário, né? É bem ao contrário, o seu professor está enganado, e você pode justamente mostrar para ele o último censo, onde se diz que são 123 milhões de pessoas que se declararam católicas no último censo. Então nós estamos com as estatísticas. Ele diz que a Bíblia foi escrita por homens, né? E, igualmente, seu professor está totalmente enganado, está com a ideia dele. Claro, na verdade, os últimos escritores foram homens, só podiam ser homens a escrever. Mas a própria Bíblia mostra que foram homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia. E só o fato de a Bíblia ter varado todos esses séculos e ter chegado até nós, o fato de a Bíblia já ter feito toda essa transformação na humanidade, mostra que ela não é apenas humana, mas ela é também divina. Uma linda junção de homens e de Deus. A inspiração de Deus, a revelação de Deus, e homens que se deixaram inspirar e conduzir por Deus. Há algo na Bíblia que identifica a renovação carismática? Sim, claro que sim, porque logo no começo dos Atos dos Apóstolos, nós temos Jesus falando que ele derramará o seu Espírito Santo, capítulo 1. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, já Jesus diz, vós sereis batizados no Espírito Santo. Logo em seguida, já aparece no capítulo 2 o fato de Pentecostes. Então, todo o fato de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, identifica perfeitamente a renovação carismática. O que acontece hoje foi o que aconteceu com Pentecostes. E o restante dos Atos dos Apóstolos identifica muito bem o que acontece na renovação, porque aí aparecem os milagres, as curas, as conversões feitas pelos apóstolos, pelos discípulos, as maravilhas que aconteceram. Portanto, isso tudo identifica a renovação carismática católica. E agora, indo para a primeira pergunta. Realmente, quando o Brasil foi descoberto, a própria história do Brasil diz que foram degredados que foram enviados para o Brasil. Então, o pessoal que veio não era lá de grande qualidade. Mas interessante, interessante, entre esses que vieram, né, vieram padres de muito valor. Padres de muito valor. Agora, eles tiveram que lutar com uma sociedade de degradados. Não era fácil. Veja, degradado quer dizer pessoas que lá eram presas, pessoas que eram maus elementos. Portugal quis se ver livre desse pessoal e deportou todo esse pessoal para o Brasil.
né, para se ver livre. Deixa eu dizer, era o entulho de Portugal que eles mandaram para o Brasil. Me desculpe, mas a realidade é essa. Então, aqueles padres de valor que vieram para cá tiveram muito trabalho, porque aquele pessoal já era mau elemento em Portugal. Quando chegaram ao Brasil, se tornaram mau elemento. Então, os padres tiveram muito trabalho com eles. Aquele pessoal não queria saber nada de religião. E veja bem, denegriram muito a figura dos padres e a figura da religião. Pelo contrário, se o seu professor for bem autêntico, se ele for realmente aos fatos, e não às coisas que às vezes se aprende até em faculdade, denegrindo o que aconteceu com a igreja no começo, ele vai ver que padres que vieram para cá, como por exemplo o padre Anchieta, né, o padre Nóbrega e tantos outros que vieram para cá, eram homens de um maravilhoso valor. Homens que vieram dispostos a trazer a cruz, trazer o evangelho, trazer a religião, trazer a igreja para esse país. Contra todo aquele pessoal, né, que foi deportado para cá, que deu muito trabalho. O seu professor está literalmente enganado. Obrigado, Padre Jonas. Obrigado a você por participar. Como é o nome, Padre? Só para eu agradecer mais especialmente. Isso, é a Venina, de Lagoa Grande, em Minas Gerais. Agora Obrigado veja mesmo. o resultado do povo brasileiro. Eu estava comentando Deus, aqui com a é o Lu. Deus dos milagres. Nós somos resultado mesmo. de tudo isso, não é? Deus é o Deus dos milagres. Vamos lá então, próxima pergunta. Ela vem de Pernambuco. A cidade, eu acho que houve algum engano aqui. A cidade é Teresina, deve ser do Piauí. Em vez de PE, é um PI, que devia estar aqui. Piauí, não é? De Teresina, no Piauí. Um abraço aos nossos amigos de Teresina. Obrigado por participar conosco. Acho que Teresina está participando, se eu não me engano, a primeira vez. Ô Luzia, o Jorge entrou em contato conosco e ele faz a seguinte pergunta. Lu, o que fazer quando os nossos familiares criticam Nossa Senhora? O que o Jorge quer, Luzia? Ele não quer se omitir, mas também ele não quer entrar em discussão. Qual é a sabedoria, Luzia? Não, eu penso que mais do que sabedoria é assumir mesmo Nossa Senhora. Não tem como um católico não amar Nossa Senhora. E sei que muitos evangélicos e protestantes amam Nossa Senhora. Então não tem como nós nos omitirmos. O que nós não podemos é ficar entrando em discussão, que leva a brigaiada, essas coisas aí só causa mal-estar, divisão de família. Mas, quando precisarmos falar de Nossa Senhora, vamos falar de Maria. E outra coisa, quando tivermos que orar o nosso terço, rezarmos o nosso rosário, fazermos orações à Virgem Maria, nós não vamos deixar de fazer, porque estamos perto de parentes ou amigos que não aceitam e não acolhem. Pelo contrário, são eles que têm que ter a graça que nós já recebemos. Compreendeu? São eles, são esses parentes que precisam da graça que nós já recebemos. Agora, somos privilegiados? Não. A graça foi dada a nós, foi dada a você. Precisamos pedir que também eles recebam. Agora, entrar em discussão de maneira nenhuma, mas omitir também sobre Nossa Senhora, nós não vamos fazer. E também não vamos ficar com aquilo, ficar assim, recitando orações a Nossa Senhora, falando de Nossa Senhora, só para provocar. De jeito nenhum. As coisas têm que ser na naturalidade. Quanto mais natural você for, melhor é. É o filho que ama a mãe. E quem ama, fala e professa o seu amor a ela. A pergunta agora vem da Bahia. A pessoa pede para não ser identificada. Padre Jonas, o assunto é Eucaristia. Padre Jonas, é o seguinte. A pessoa ligou e diz: gostaria que o Padre Jonas me orientasse. Em minha comunidade, quando celebramos a palavra e na ausência da Eucaristia, o ministro manda buscar pão francês e abençoa e distribui na hora da comunhão. Pergunto, esta atitude está correta? Se sim, por quê? Se não, da mesma forma, por quê? Está errado. Porque a igreja nos mostra que nós nunca podemos dar a aparência de estarmos simulando um sacramento. Por exemplo,
os nossos bispos pediram a todos nós que não usássemos o óleo, nem o óleo bento, embora fosse possível usar o óleo bento, mas os nossos bispos pediram que nós não usássemos para não parecer simulação de sacramento, porque o óleo é usado na unção dos enfermos. Então, para não parecer que aquele é o sacramento da unção dos enfermos, os nossos bispos pediram que nós não usássemos o óleo. E nós, obedientes, não usamos. Nós padres sim, mas os leigos, né, não usam o óleo. Igualmente, se ele pega pão francês, né, se dá uma bênção e distribui, isso fica justamente sendo simulação de sacramento. Né? As pessoas podem entrar em engano como se aquilo fosse pão eucarístico, se fosse consagrado, etc. Infelizmente, o ministro está enganado. Ele criou uma mania, né? Ele tem que ser advertido. Isso tem que ser feito com muito tato, né? Talvez através do padre. Não vamos criar um estardalhaço, criar um escândalo, mas que ele não está certo, não. E a razão é essa. Nunca se pode apresentar uma simulação de sacramento, né? É totalmente diferente daquilo que se faz, por exemplo, que é abençoar os pãezinhos de Santo Antônio. Mas você diz, o que acontece? Quando não há Eucaristia, quando a Eucaristia não é distribuída, então ele manda buscar pão francês, abençoa e dá pão para a pessoa. Não. Isso começa a misturar, começa a ser simulação de sacramentos. E a igreja não quer de jeito nenhum, porque simulação e simulação leva a pessoa a enganos, e esses enganos acabam sendo muito prejudiciais à nossa fé. E eu penso assim, Padre Jonas, também, que precisa ver se esse é o fato real. Talvez tenha sido interpretado assim. Nós precisamos, com prudência, buscar a interpretação real dos acontecimentos e dos fatos. Eu não sei, eu deixo essa questão no ar. Que a pessoa escreveu assim, né? Em minha comunidade, quando celebramos a palavra, na ausência da Eucaristia, o ministro manda buscar pão francês e abençoa e distribui na hora da comunhão. Então, todos esses fatos, né? Porque se é ministro, nem poderia, né, abençoar, porque não é... Infelizmente, eu sei. Infelizmente, há ministros que às vezes extrapolam, né? Ela pergunta, essa atitude é correta? Né? Por quê? Eu sou obrigado a dizer, essa atitude, do jeitinho que você contou, essa atitude não é. Como a Luzia diz, vai ver se realmente isso é assim. Até converse com esse ministro. E até o que o padre da paróquia, desse ministro, está pensando disso. Será que ele sabe? Sim. Né? Por isso que eu falei com muito tato, porque senão isso de repente começa a tornar-se uma briga, com muito tato, mas isso tem que ser cuidado, porque isto acaba sendo simulação de sacramento, e isso é uma coisa muito prejudicial à própria fé. Obrigado, Padre Jonas, obrigado, Luzia, obrigado a você. Já chegamos ao finalzinho do nosso Trocando Ideias. Nós queremos agradecer muitíssimo a você que participa conosco. Eu gosto sempre de agradecer as pessoas que não tiveram as suas perguntas ainda respondidas. O que tem acontecido, que para nós é uma alegria imensa. O número de perguntas tem crescido muito, porque desde que nós estamos com você todos os dias, as perguntas cresceram. Apesar disso, o nosso programa ele diminuiu o seu tempo, e você vê toda a dedicação do Padre Jonas, da Luzia e de outras pessoas em não passar por cima, assim, matando uma resposta, mas eu sei que você vai com compreensão acompanhando também as questões tão importantes como estas, que a gente nem imagina que a gente mesmo tem a necessidade de receber um esclarecimento, e através da pergunta de outras pessoas, todos nós temos sido muito esclarecidos durante o programa. Obrigado a você que continua aguardando. Logo, logo a sua pergunta vai estar chegando aqui também com a gente. Luzia, obrigado, querida, pela sua presença. Deus lhe abençoe. Eu que quero agradecer e dizer a você que segue conosco Trocando Ideias, que aqui nós não vamos respondendo por responder, mas buscamos em tudo a sabedoria do alto, para partilhando aquilo que nós vamos colhendo com a vida, continuamos com você trocando ideias. Somos nós todos a aprender e todos a sermos alimentados. Obrigado, Luzia. Padre Jonas? Como eu sempre faço, com muito gosto, por favor. Eu estou querendo transmitir a bênção de Deus para você. Que realmente Deus abençoe você. De modo especial você
que está passando por situações difíceis, problemas, angústia. Você que está em situação de saúde precária, com pessoas talvez da sua casa doentes. O Senhor tem piedade de você, o Senhor tem piedade das pessoas pelas quais você está pedindo. Deus abençoa você. Mas não só, mas todos nós, o Senhor quer abençoar. Aliás, quem não tem necessidades, é verdade? Então, que sobre todos nós necessitados, sobre você necessitado, recai agora a bênção de Deus atingindo a sua necessidade e o seu pedido. Sobre você e as pessoas sobre as quais você pede a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.